Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira live dessa semana. Enquanto o Instagram vai avisando o pessoal que nós já estamos ao vivo, eu peço que quem entre, por favor, diga se o áudio tá bem, se o som tá bem, se a imagem tá boa. Boa noite. Tudo bem? Bom, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou introduzindo aqui um pouquinho para vocês de como foi que surgiu o tema dessa live, né? Que é dificuldade para engravidar. Pode ser só psicológico ou físico, né? Nos últimos tempos, começou muita gente nova aqui no IG a seguir, né? O meu IG, na verdade, é novo ainda. Dia 22 agora ele fez 3 meses, embora o meu blog já tenha 4 anos, né? E boa noite, pessoal. Por favor, me confirma se o áudio tá bom, tá bom? Dá só um joinha para ter certeza que estão me ouvindo bem. Bom, como eu ia falando, né, o IG ainda é novo, então muita gente ainda não me conhece, né, não sabe muito bem a história, como que eu vim parar aqui, mas algumas pessoas sabem pelo blog, né, lá no blog eu tenho os primeiros 3 posts contam um pouquinho da história. Então, juntando um pouquinho, como... Obrigada, Gabi. Como eu já estava com isso, né, pensando nisso, em compartilhar com vocês um pouco sobre a história. E semana passada eu encontrei uma amiga de infância que eu não via, eu acho que há uns 10 anos, pelo menos. E ela estava me contando, né? Eu juro que todo esse tempo eu estava com muita curiosidade de perguntar para ela por que ela ainda não tinha filhos, porque esse ano ela faz 10 anos de casada, né? Mas como eu passei por isso, por muitos anos as pessoas me perguntando por que eu ainda não tinha também, eu achei que não era adequado perguntar, embora eu estava morrendo de curiosidade, né? Mas ela mesmo sozinha veio me contar, né? E falou, olha, né? Dos 10 anos de casada, pelo menos 8 eu estou tentando engravidar, não consigo. E automaticamente fui falando todas as coisas que eu já tinha feito também. E ela, assim, um pouquinho que eu falava de mim, ela já falava um monte dela. E ia me contando tudo que ela já tinha feito. E o que mais me doeu, o que mais me tocou, foi quando eu me despedindo falando para ela, né? Eu tenho que ir para casa porque eu ainda tenho que encerrar o dia com as crianças, né? Tenho que fazer janta, dar banho, colocar para dormir. E ela olhou para mim e falou assim: eu me sinto uma adolescente perto de você, ouvindo você falar tudo isso, porque eu não tenho nada para me preocupar, né? E eu sei que esse nada para se preocupar, na verdade, não é dela, né? Não é por culpa dela, não é porque ela não quer, não é por egoísmo. Ela vem tentando, mas não está conseguindo, né? E aquilo ficou rodeando na minha cabeça, rodeando, rodeando, até que eu resolvi mandar uma mensagem para Cássia Kawamura, né? Muitas de vocês conhecem ela aqui do Instagram. É uma pessoa assim de uma generosidade incrível que eu, né, aprendo com ela a cada dia, não só nos posts, nos lives, no curso dela, né, que começou hoje, mas aprendo muito né, com o exemplo de vida dela. E eu pensei, vou pedir para a Cássia uma indicação. Aí contei um pouquinho para ela da história e aí ela me falou da Gabi. Então eu vou colocar aqui a Gabi com a gente agora, para ela também se apresentar e a gente continua aqui falando da live, tá certo? E assim que a Gabi entrar, vocês, por favor, me confirmam se tá tudo ok. Boa noite, Gabi. Olá, tudo bem? Tudo bem? Olha, muitíssimo obrigada desde já por se disponibilizar, né, por estar aqui com a gente. Obrigada pelas trocas de conversas, né? Assim, como eu te comentei no áudio ontem, eu tenho a impressão que a gente se conhece assim há muitos anos, né? Eu tomei uma liberdade para falar com você e você me falou também coisas incríveis. Então, antes da gente começar propriamente o que a gente combinou, né, eu queria pedir para que você se apresentasse. Legal. Tava conseguindo me ouvir bem? Eu tô. Uhum, e vê bem também.
Se o pessoal puder avisar também, qualquer coisa, aí eu coloco o fone ou algo, dou um jeitinho aqui. Então, eu sou a Gabriela, né? Eu sou casada há 4 anos, tenho 34 anos. Que eu fiz aniversário há pouco tempo, ainda tô meio perdida. Eu tenho o Ben, que tem 1 ano e 5 meses, e estou gestando agora o Gregório, que eu estou com 31 semanas. Tivemos um percurso, né, uma caminhada também assim, muito linda de espera, de perdas, e, e assim nos amadureceu muito, né, nos trouxe muitas experiências, e hoje estamos aqui, nesse momento. Na gestação do Bento eu trabalhava, né, sou assistente social. Depois que o Bento nasceu, eu voltei ao lar, né? E hoje, então, estou aqui me dedicando à minha família, aos filhos, ao meu esposo e vivendo um novo, né? Esse retorno à casa. Muito intenso, muito desafiante, mas muito maravilhoso mesmo. Me conhecendo mesmo como mulher, né? Como esposa e me desafiando a cada dia. Isso. Ah, obrigada, Gabi. Fico muito Bom, feliz de ter sido convidada, Rafa. Assim, foi bem. Na verdade, esse convite só veio confirmar assim, algo que tem acontecido muito na minha vida nesses últimos meses mesmo, né? Depois do Divino Nascer, então, depois do nascimento do Divino Nascer, isso foi muito forte, assim. Para mim, eu ainda estou perguntando para Deus assim, meio estranho, sabe? Umas coisas assim que tu fica meio tentando entender ainda, né? Mas é algo muito forte mesmo que vem acontecendo e a gente vai conversando sobre isso ao longo da live. tá joia. Obrigada. Bom, então, eu vou contar para vocês um pouquinho como que foi minha trajetória até aqui, né? Comentei no post ontem, não esperava, juro, a repercussão do post de ontem, né? Assim, foi algo que na hora veio, né? Entrei no meu drive e vi uma foto de quando eu trabalhava, né? A gente tinha na escola o que a gente chamava de anuário, né? Que ficava as fotos. Encontrei a foto ali e falei, nossa, né? E daí, rolando ali a galeria, vi a minha foto agora recente, falei, engraçado, que até o meu jeito de prender o cabelo não mudou, algumas coisas assim são o mesmo, mas eu vejo em mim outra pessoa, né? Assim, então, e aí fui refletindo e falei assim, nossa, eu acho que é isso que a gente tem que trazer e compartilhar mesmo, assim, né? E bom, né, qual foi a minha trajetória, né? Eu sempre sonhei em ser mãe, sempre, né? Assim, eu tive na minha adolescência, assim, dúvidas vocacionais, procurei fazer discernimento, 2 vezes, assim, né? Fui muito a fundo nisso. E uma das coisas que para mim foi mais marcante, assim, foram ver uma família, né? Aonde eu estudava, né? Fazendo meu discernimento, eu vi uma família e olhei e pensei assim, puxa, eu nunca vou conseguir olhar uma família e ter a certeza que isso não era para mim, né? Isso é uma coisa que me cutucava, assim. E aí mais para frente, eu já estava com 18, quase 19 anos, ainda aquela dúvida girando na minha cabeça, né? E aí uma consagrada, né? A gente estava tendo uma palestra com ela e aí uma menina perguntou para ela, falou assim, mas como ter certeza da minha vocação? E aí ela respondeu assim, ela falou, aonde você ame mais, né? E aí eu falei, né? Que meio assim, difícil de entender isso, como assim, onde eu ame mais, né? E aí ela deu um exemplo e falou assim, ela fez um comparativo, eu não lembro outro comparativo, eu só lembro dela dizendo assim, se você for mãe um dia, né? Você se entrega, você se entrega para os seus filhos, toda a doação que uma mãe tem, e aí o seu filho se encaminha para as drogas, entra para outro caminho. Quanto você vai amar? Você se entregou totalmente para o seu marido, você, né, fez tudo por ele, e aí seu marido te trai e te larga. Quanto você vai amar? Né? Quanto vai ser esse amor? E naquela hora, assim, sabe, o meu peito queimou e para mim foi assim a certeza, sabe, de que eu vou amar, né? Porque eu não vou fazer essas coisas esperando algo em troca. Eu vou fazer por amor mesmo, né? Então,
tá aí. Falei, é o matrimônio, né? Minha vocação é o matrimônio, então agora bora as próximas fases, né? A gente tem que achar o marido, tem que seguir o caminho, né? E aí, bom, foi, né? O dia do meu matrimônio, o dia do meu casamento foi dia 2 de fevereiro, né? Que é o dia da vida consagrada. E quando eu pisei na porta da igreja, eu falei para Deus, falei, olha, você sabe todo o meu caminho até aqui, sabe o quanto eu queria entregar a minha vida, e então eu estou entregando aqui, né, pelo sacramento do matrimônio. Bom, aí foi a vida que começou, né, tudo. E eu pensava que, assim, era óbvio. Eu pensava que era algo biologicamente natural você casar, você vai ter relação e você vai engravidar. Normal, né? Tanto que o primeiro mês não tinha nem atrasado minha menstruação e eu jurava que eu estava grávida. Fui comprar um teste de farmácia, né? Toda feliz. Óbvio, negativo, né? E aí foi aquela coisa, né? Aí, sempre pensando que eu estava grávida de algum jeito. Aí veio algumas cólicas muito, muito fortes, assim, que me chegavam a fazer perder a visão de tão fortes que eram, né? Eu passei muito mal no trabalho uma vez, e aí minha ginecologista na época falou, olha, Rafa, você vai ter que entrar com anticoncepcional, porque até a gente conseguir investigar o que está acontecendo, isso daí é para segurar um pouco seus hormônios, assim, né? Eu não tinha nada de informação na época, nada, né? Eu confiava plenamente no que ela estava me falando. E aí comecei a tomar anticoncepcional. Mas cada comprimido que eu tomava era quase que como uma lágrima, assim, porque eu pensava, gente, né? E o meu sonho de ser mãe? E o meu sonho de ser mãe vai ficando aonde nisso, né? E abertura à vida vai ficando aonde nisso, né? Porque eu sempre desde o namoro eu falava, eu quero ter 5 filhos, né? Quero ter 5, me achava a pessoa mais generosa do mundo porque eu falava, eu quero ter 5 filhos, né? E o tempo passando e não conseguia. Essa ginecologista falou, olha, já fiz tudo que eu podia, não consigo entender por que você não engravida. E me falou, ó, para de tomar anticoncepcional e vamos ver, e faz exame, né? Não consegui. Me indicaram outra. Teve uma que me pedia para fazer exame até no período menstrual, porque achava que eu podia estar ovulando no período menstrual. Então você imagina, né, que coisa mais desagradável a gente ter que fazer um exame desse jeito. Depois eu no outro médico, não, tem que ser esses exames, que esses você ainda não fez. Então, bateria de exame de sangue, bateria de exame de imagem, um mais invasivo do que o outro, mais desagradável que o outro, né? Trabalho, faltando no trabalho. E aí o chefe vinha perguntar e você falava, não, eu estou investigando a minha cólica, né? Tipo, até o chefe sabia toda vez que eu menstruava por causa da cólica, né? Então, assim, outras pessoas olhando falando assim, é frescura isso, né? Então, assim, enfim, foi aquela caminhada de anos ali seguindo, até que daí chegou uma fase, né, que eu falei assim, esse trabalho não tá dando. Embora eu amasse o lugar que eu trabalhava, né, mas eu realmente, de fato, me dedicava muito lá, e cheguei à conclusão, eu vou parar e vou investigar por que eu não consigo engravidar. Porque também me culpava isso de ficar faltando, entregando atestado, dando justificativa para todo mundo, né? Embora, assim, o meu chefe em si mesmo, ele não falava nada, né? Ele, ao contrário, me apoiava. Mas, assim, as outras pessoas... Eu acho que muita gente sabe como é que é no mundo corporativo, né? Às vezes, assim, você tá de boa, seu chefe sabe, tá tranquilo, mas tem... né? Não é o chefe que é o problema, né? É a pessoa do lado, são subordinados, as outras pessoas. Enfim. E aí eu pensei, bom, vou parar, vou sair e vou investigar o que eu tenho. Aí peguei um outro trabalho que teoricamente era para ser um pouquinho mais light, eu ia ter mais flexibilidade. Até que eu cheguei no médico e ele falou assim, olha, você ainda não fez a esterossalpingografia, é um nome tão louco. E ele falou, olha, aqui em Curitiba tem só 2 lugares que fazem com anestesia. Eu falei, meu Deus, né? O negócio ainda tem que ser com anestesia. Mas o seu plano cobre, vai lá, tal, não sei o quê. E eu só pensava assim, eu tenho que fazer tudo, né? Porque o tempo tá passando. Nessa altura do campeonato eu já tinha 5 anos de casada e ainda não tinha descoberto o que eu tinha. Fiz o exame e eu, depois do dia seguinte, li o laudo e não sei porque eu achei que o exame estava dizendo que não tinha nada. Aí, por acaso, mostrando pro meu marido, depois de uns dias, ele falou assim, não, aqui tem alguma coisa dizendo que tá errado. Aí levei pro médico, marquei a consulta e ele na hora falou, olha, você tem as trompas fixas e para cima, né?
Então, um defeito físico, digamos assim, né? Eu falei assim, ó, vamos agendar já a sua cirurgia para corrigir isso. Então, aí me pediu mais uma bateria de exames pré-cirúrgicos, né? E eu morro de medo de cirurgia, eu tenho pavor de cirurgia. Assim. Eu tenho tanto pavor que a anestesia nem pega direito, de tanto medo que eu tenho. E falei, não, vamos lá, marca logo esse negócio, não quero nem ver pra gente tentar resolver isso o quanto antes. Fiz a cirurgia, corrigi. Quando passou a cirurgia, ele no exame, na consulta pós-operatória, ele me deu uns remédios para tomar e falou que era um tratamento. Só que depois eu fui descobrir que esses remédios eram indutor de ovulação, era aquela injeção para poder madurar o óvulo, né, que tem o tempo. Eu tinha que fazer ecografias seguidas, né, então eu tomava o indutor, aí tinha um dia certo para fazer ecografia, né, e essas ecografias todas transvaginais, então, né, toda vez chega, não sei o que, faz ecografia. Aí a enfermeira falava, olha, o doutor falou que você tem que ter relação tal hora, aí depois você vai voltar a vir fazer ecografia, depois você vai voltar e aplicar a injeção, e assim foi indo, né. Primeiro mês eu não entendi nada, mas fiz tudo que ele mandou. Em resumo, aquele mês eu tinha 3 óvulos maduros, eu tive relação no momento que ele mandou, eu tomei injeção no momento que ele mandou e não engravidei. 3 óvulos maduros. Aí no mês seguinte, ele falou assim, não, isso é normal, tem gente que leva meses depois da cirurgia, vamos tentar de novo. Tentei, mas eu pensava assim, indutor de ovulação, se tá tudo normal agora, por que eu tô tomando, né? Não faz sentido, né? Se o problema era as trompas, isso corrigiu, por que eu tô tomando indutor de ovulação? Mas tudo bem, vamos tentar de novo. Fiz de novo 4 óvulos maduros. Fiz tudo que ele mandou. Só que nesse último, quando eu saí da ecografia, a sala estava cheia, a sala de espera cheia de gente para fazer ecografia, e a enfermeira sai falando alto com o resultado do exame. Você agora tem que ter relação tal hora e aplicar a injeção tal hora e voltar aqui na segunda-feira para fazer a ecografia. E eu olhei assim, né? Mulheres grávidas, esposos, todo mundo. Falei, gente, a clínica toda sabe quando eu vou ter relação com meu marido, o que é isso, né? Eu falei, meu Deus, olha o que eu tô me submetendo, né, gente? Isso não é um caminho natural. Isso não tá certo, né? Enfim, peguei, esperei a menstruação descer, não desceu, com 4 óvulos maduros, ou seja, biologicamente falando, tava tudo perfeito. Não tinha nada errado, né? E aí, conversei com meu marido e falei, quer saber? Vamos largar. Não vamos mais pensar nisso, né? Nessa época eu já estava quase concluindo uma pós-graduação e eu tinha começado, porque as pessoas falavam assim, você está muito fixa nisso de engravidar, você tem que tirar da sua cabeça, vai fazer outra coisa. Né? Eu já trabalho pra caramba, mas eu vou fazer mais uma pós-graduação assim para tirar isso da minha cabeça, né? Aí eu já estava concluindo a pós, e aí o meu marido falou assim, quer saber? Pede demissão desse emprego também e fica em casa. Dá um tempo, né? Dá um tempo. Volta, né? Volta, dá uma pra essência, né? E eu falei, quer saber? Eu falei assim, Vini, sabe que eu acho que talvez Deus pode estar pedindo pra gente abertura à vida pela adoção, né? Então, vamos fazer um combinado assim? Esse tempo que eu tô em casa, eu vou pesquisar tudo sobre adoção. Eu sei que leva um tempo, né? A gente tem que assistir um monte de palestra, tal. E aí, e até lá, né? Quando a gente tiver assim, ok, para entrar no processo de adoção, não tiver engravidada, a gente entra com o processo. E acontece que, gente, eu virei a vida, assim, comecei, né, a fazer academia, estudar, fazer um monte de coisa, cuidar da minha casa nos detalhes que eu nunca tinha assim, cuidado. Por exemplo, eu esperava meu marido todo dia com bolo. Eu nunca fui de cozinhar, não sabia fazer nada, né? Então, assim, mudei completamente, né? E aí, nesse mês, a gente sempre gostou de montanha, essas coisas assim, então a gente foi fazer o caminho do Itupava aqui, né? Na semana seguinte, teve uma festa no meu condomínio, eu tomei um monte de chopp, né? E aí, quando me dei conta, eu falei, nossa, acho que já faz uma semana que era para ter descido minha menstruação, tem alguma coisa errada. Aí eu tinha coleções de guias para fazer beta-HCG aqui na minha casa, peguei uma e fui fazer o exame. Quando deu de tarde, que chegou a mensagem no celular do laboratório, eu entrei para ver,
e tava lá, maior que 1.000, né? E eu falei assim, não, não pode ser, esse exame não é meu, né? Aí comecei a olhar o nome, comecei a olhar a idade, tudo certo, ali o plano. Falei assim, não é que esse exame é meu, não pode ser, né? E aí esperei ele chegar e ele falou assim, eu já sabia. Eu falei, como assim você sabia, né? Ele falou, porque você agora, de fato, estava aberta, né? Agora você estava aberta, né? Então, aí as pessoas sempre falam, quando eu conto minha história, é muito natural, Gabi, que as pessoas falem assim pra mim. Ah, é que você tirou da cabeça, né? É que você relaxou, né? Gente, eu tava, não relaxei não. A coisa é que quem me conhece sabe que eu sou muito ansiosa, assim, né? Eu não relaxei. O que acontece? Eu procurei o meu caminho, né? Eu acho que de fato foi isso. Eu procurei o meu caminho, né? E uma coisa que martelava muito ali na minha cabeça constantemente foi uma coisa que o Rafael Berardi, que eu vou conversar com ele na quinta-feira, que a gente vai ter live, ele trabalhou comigo e uma vez eu falando pra ele assim, ai, né? Tipo, falando assim como se eu fosse muito, né, generosa, falando assim, ai, porque eu quero ter 5 filhos e não sei o que e tal. E ele, sério, assim, sem se mover, olhou pra mim e falou bem assim, eu não coloco limites pra Deus. E eu olhei assim, fiquei, né? Aí falou, eu posso ter 5, posso ter 10, posso ter um, posso não ter nenhum, né? E nesse período que eu tava nessa, né, eu falei, vou parar com tudo, vou largar com tudo, né? O Rafa tinha casado e a esposa dele tinha perdido o bebê, né? Então, aquilo para mim me chocou muito, porque eu pensei assim, o Rafa de fato é aberto à vida, né? A mulher dele engravidou mais fácil do que eu, né? Em menos tempo de casada do que eu, mas perdeu o bebê. Se é isso que Deus está pedindo para ele, né? Ele está pedindo filhos no céu para ele. Então, para mim foi muito forte aquilo de pensar, primeiro, não é que eu relaxei, não é que eu tirei da minha cabeça, mas eu procurei o meu caminho, né? Não sabia direito como é que era, mas procurei o meu caminho, né? E, e aí, Gabi, quando a gente começou a conversar, e quando você começou a me falar, né, a, sobre assim, esse fato que às vezes as mulheres estão ali procurando, buscando coisas, procurando que seja uma coisa psicológica ou que seja uma coisa física e não encontram, aquilo me fez refletir tanto e olhar para minha história e pensar assim, o que Deus quis comigo, né? Claro que eu vejo que eu sou outra pessoa, claro que eu vejo que eu estou trilhando outro caminho, né? Mas o que Deus quis comigo, né? Então, isso que eu queria que você agora começasse a falar, isso que a gente compartilhou, queria muito que você falasse agora. Nossa, que história linda. Então, bom ouvir, né? Me encheu, assim, de alegria e de certeza. Quando tu ia contando, me veio muito, assim, forte no meu coração dessa, dessa confiança que a gente não tem, né? Porque quando algo não, algo que eu digo, quando a gestação não chega, né? O positivo não chega, essa nossa expectativa do filho não vem, a gente confia primeiro no médico, né? O que que o médico vai me dizer? Quais são os exames que eu tenho que fazer? Qual é o nome daquele exame que tu fez mesmo, né? Então, assim, essa é a nossa confiança. E eu percebo e vejo, sim, que hoje a gente vê um movimento muito grande das mulheres retornando até para o seu lar, né? De verdade, como tu falou, fazer bolo, esperava o esposo com bolo. Nossa, isso é muito fofo, né? Porque é aquele gesto tolo, né, de parar, fazer aquele cheirinho, isso tudo, né? Mas nós nos afastamos da nossa essência. E de forma tão radical, que nós não conhecemos mais o nosso corpo, né? Nós depositamos num médico, num outro, em alguém que tem um conhecimento técnico, científico, aquilo que, na verdade, deveria estar muito vivo em nós, né? Sempre se falar, porque mãe sente quando o filho não tá bem. Ai, porque mãe não sei. Será que a gente sente mesmo, né? Será que as nossas mães sentem quando a gente não tá bem ainda? Ou isso ficou assim como né, uma frase assim, comum? Então, assim, eu penso que a gente perdeu muito a nossa essência feminina
e o nosso, assim, ouvir Deus mesmo. Quando nós passamos, depois de 6 meses de casada, assim, nós engravidamos, mais ou menos, né? 5, 6 meses. E aí a primeira gestação nós perdemos. Foi mais ou menos com 2 meses e meio. Já tínhamos contado para a família toda. Levado sapatinho para os avós. Ai, sabe, toda aquela coisa linda, assim, comprar os bombons maravilhosos, entregue na caixinha. Já tinha nome, tudo isso. E aí perdemos. Gente, foi um choque, assim. Nossa. Foi um baque, porque não era comum nós ouvirmos falar em perda. Porque as pessoas não contam, né? Nem todo mundo conta. Aí, quando nós perdemos, veio vários assim. A gente também perdeu, mas a gente não contou, né? Algumas primas, alguns primos, enfim. Então, e aí a gente, nossa, isso existe, isso é real, né? E os médicos diziam, 40% mais ou menos das gestações não vão para frente. 40% dos atendimentos aqui na maternidade são de perdas. Eu fiquei muito chocada, assim. E aí, nós tivemos que trabalhar com essa perda, né? Foi muito profunda, assim. E foi dor mesmo, foi calvário. Mas, né, os médicos diziam, é seleção natural. Quando tem algo que não está certo ali na duplicação das células, o próprio corpo entende, né, que não tá tudo bem, e aí ele mesmo dá conta, então, de eliminar, né? E foi muito forte, assim, foi muito forte. Eu aguardei a expulsão natural por orientação de uma médica amiga nossa, aposentada, né? Que muitos médicos queriam fazer a curetagem já de imediato, sim. E a gente não, né, não queria algum procedimento invasivo que pudesse trazer até danos mesmo para o útero. Então a gente aguardou a expulsão natural. Depois de 20 dias, ela aconteceu. Foram 20 dias que eu pensava, meu Deus, dentro de mim tem um filho morto, né? Foi uma experiência muito forte, assim, com Nossa Senhora, com Jesus no colo. E aí começaram as contrações e foi um parto. Assim, eu digo que foi mais dolorido fisicamente do que um parto mesmo natural, né? Porque o parto natural, as contrações, a gente diz que elas são doloridas, mas às vezes nem são, né? Elas são assim, mas a contração de um aborto é muito forte. E aí foi bem forte, foi bem dolorido, foram 10 horas assim, bem radicais. Radicais. E aí, depois de 6 meses, eu engravidei novamente e perdi novamente. E aí a gente disse, não é possível. Aí eu briguei com Deus. Disse, não, uma vez assim a gente até entende, agora duas? Não. Eu fiquei muito brava com Deus. Briguei com ele, depois pedi perdão, daí, né? Fiz as pazes com ele, tadinho. E aí depois, tadinho de mim, né? A gente passa por esse processo mesmo de não entender, né? Do luto ser assim, dessa negação mesmo, enfim. E aí, depois de 6 meses, novamente, pela terceira vez, nós perdemos. Aí, dessa vez, eu digo assim, realmente a gente não acreditava, porque não é possível que tenha acontecido 3 vezes, como? Aí a gente investigou, foi em médico e fez vários exames. E aí o meu esposo, ele disse assim, amor, não é físico. E eu disse, não, mas a gente vai pesquisar, vai investigar até o fim, porque né, a ciência está aí, a gente tem que usar dela, né, a nosso favor, até onde for moral, nós vamos investigar. E aí ele sentia que não era. Isso é muito lindo, né? Quando tu falou, eu fiquei pensando como, assim, um marido que assume o seu lugar na família recebe de Deus realmente o cajado, eu digo, né? Porque porque a gente como mulher, a gente tem uma mania de querer mandar e controlar tudo. E nisso a gente tira o lugar do esposo, né? Eu vejo muito isso. E no começo eu fazia muito isso. Meu temperamento é assim, eu sou sanguínea, então assim, né? Tem várias ideias, vai conduzindo. E aí Deus começou a me mostrar de uma forma muito engraçada. Só um parênteses, assim, mas acho que isso é importante também. Ele diz assim, tá, a gente vai por onde? Qual o caminho? Assim, indo para algum lugar, ou para missa, ou para casa de alguém. Vamos por esse caminho. Toda vez que eu dava o meu palpite no caminho, dava errado. Daí eu começava a pensar, nossa, sabe, Deus usou dessa coisa tola para me mostrar assim. E realmente, depois que eu deixei ele conduzir mais, né? Porque eles recebem de Deus isso. É a função do homem.
né? É. Claro que a gente tem o nosso papel como mulher de conduzir de outra forma, é do acolhimento, da hospitalidade. Tem, né? O nosso papel não tem. Ele não pode fazer. Mas a gente tem que deixar o esposo conduzir. Tu viu? Olha, fiquei pensando quando tu contou na tua história, né? O discernimento do teu esposo de dizer volta, né? Que coisa linda! E tu, assim, o teu entendimento de dizer vou voltar, né? Podia dizer muito bem, não, eu vou continuar trabalhando, né? Mas isso é lindo. Então, essa harmonia entre o casal é muito importante que exista. Porque dessa harmonia, Deus pode conduzir mesmo e nos levar a muitas curas que a gente nem imagina que precisa, né? E aí, na terceira, a gente investigou até um pouco, chegou uma hora que a gente guardou todas as requisições de exames e dissemos, não vamos mais investigar. E aí a gente se colocou muito em oração, muito mesmo. Fizemos muita direção espiritual, assim, com um padre, né, muito piedoso. E ele nos orientou a fazer várias missas. Em cada perda a gente fazia, pedia discernimento, pedia para que Deus nos revelasse se era menino ou menina, dava um nome, entregava ele na missa, fez todo um caminho espiritual, assim mesmo, nas perdas, né? E aí nós fizemos 9 missas seguidas, assim, né? Entregando essa nossa dor mesmo, né? E aí esse padre conduziu muito, foi muito lindo, assim. Nossa, eu devia ter gravado tudo que ele falou, assim, para poder divulgar para o mundo, né? Porque foi muito bonito. E aí nessas missas, assim, foi um momento de muita entrega. Até que chegou um dia que a gente disse assim, vamos então pensar na adoção, né? E aí a gente realmente deu esse passo. Eu, como assistente social, trabalhei no conselho tutelar, trabalhei com muitas crianças, assim, e eu conhecia a realidade das crianças, né? Era muito, muito vivo na minha vida. E aí a gente se abriu a isso, foi bem bonito, assim. E aí o meu coordenador na época, ele mandou uma foto de um quadro de uma casa lá que estava escrito "Eu acredito em milagres" nesse quadro. Às 3 da manhã ele me mandou, ele disse, não consegui dormir, desculpa te mandar uma mensagem essa hora, eu só vi de manhã, né? Mas esse quadro me fez pensar em ti, porque ele conhecia minha história, tudo, né? Eles vivenciaram tudo, todas as perdas. E aí eu pensei naquele quadro, nossa, numa casa lá, então realmente, será que é esse caminho, né? Eu acredito em milagres. E aí, depois de um tempo, a última perda foi em dezembro, no Natal ainda, né? Aquela coisa de que a gente quer uma festa e realmente fica aquele nó na garganta, né? Nós, em maio, no domingo de Pentecostes, eu e o Dani acordamos, assim, os dois num impulso lindo, assim. E a gente se olhou e ele disse assim para mim, partiu dele, né? Vamos pedir hoje no dia de Pentecostes para que Deus nos mostre onde está isso, onde está esse nó, né? De onde vem isso? Se é espiritual, se é físico, se é psicológico, o que acontece? Aí eu fiquei assim, vamos, assim, era algo que veio muito pronto, assim, né, do céu. E aí nós colocamos em oração isso, e aí o Dani saiu, ele tinha uma reunião, e eu fiquei em casa. E aí eu tive outro impulso eu disse, vou tomar um banho bem demorado, vou colocar um vídeo no YouTube e vou ficar ouvindo durante o banho. E eu lembro que, assim, na minha adolescência, eu participei muito da renovação carismática, né, de movimentos assim. E eu lembrei do padre Rufus, que era um padre exorcista americano, né? E ele tinha vários vídeos, assim, com esses temas de gerações, porque eu pensava, será que é alguma coisa de geração, de passado, né? Aí eu coloquei lá no YouTube, Padre Rufus, cura de gerações. E enrolei o celular numa toalhinha e coloquei na janela do box do banheiro. Se acontecesse um acidente, estava protegida. E comecei a ouvir. E aí, no terceiro minuto, assim, do vídeo, nos primeiros minutos, ele começou a falar de aborto. Eu disse, oh, meu Deus! Levei um susto, assim, né? E aí, depois, a Daiane falou que é padre Diana. Ah, pode ser mesmo. Eu me atrapalho com essas coisas. Eu disse, meu Deus, que coisa forte isso. E aí fiquei ouvindo aquele vídeo o banho inteiro, assim, né? Mas quando ele começou a falar sobre isso, me veio uma cena da minha infância. Eu tinha mais ou menos uns 3 anos. E uma pessoa da minha família tinha feito um aborto. Um aborto realmente provocado, né? Uhum.
assim, de alguém muito próximo. E me lembrei daquela cena de eles voltando para casa e aquele clima, assim, muito tenso, né? Era uma coisa muito ruim. E eu lembro que eu, como criança, não entendia nada do que estava acontecendo, assim, mas como depois eu soube de tudo que aconteceu, né? Depois, ao longo da minha vida, eu soube que aquela cena era isso. E aí eu disse, nossa, me veio assim, tipo, é isso, né? A marca, o nó tá aí, vem daí. E aí me deu uma no coração, mas uma alegria que eu nunca tinha sentido. Fazia muito tempo que eu não sentia uma paz, assim. Foram os dois sentimentos que veio, alegria e paz. Aí eu assisti o vídeo ouvi o vídeo até o fim, assim, no banho, deve ter 1h20, mais ou menos, esse vídeo. E aí eu tava doida para que o Dani chegasse em casa para que eu pudesse contar para ele o que tinha acontecido, né? E aí no fim do vídeo o padre falava daquela passagem bíblica do Antigo Testamento dos ossos secos, né? Tinha uma cidade com ossos secos, aí iam ganhando os tendões e os músculos e carne, né? Assim, falando da ressurreição mesmo, né? E aí eu peguei e disse, nossa, que forte essa passagem, vou meditar sobre ela tal, e rezei. Mas eu saí assim do banheiro muito feliz. Muito feliz. Porque eu disse, nossa, tá aí. E agora? O que eu faço, né? Aí eu pensava assim, eu tenho que conversar com essa pessoa. Tenho que falar, porque eu pensei, ela deve estar muito mal ainda até hoje, né? Imagina, faziam 20 e poucos anos que isso tinha acontecido. Será que ela se confessou? Será que, né? Como que tá o coração dela? Será que ela mesma se perdoou? E aí eu disse, bem, Deus vai providenciar. Se ele mostrou, né? Ele vai providenciar o momento oportuno. E aí o Dani chegou. E eu tinha ido numa livraria que tem aqui em Floripa, da Catedral, comprar um livro de presente. E encontrei um livro, Cura entre Gerações, de outro padre. Era do padre Robert de Grandes. Esse que é americano, agora eu lembrei a minha confusão. E aí, só que eu não li o livro, assim. Sanguíneo compra as coisas e esquece, né? Não é um problema. E aí depois eu peguei e disse assim, meu Deus, aquele livro, como que eu não li? Fui pegar o livro, quando eu abri, logo assim no início do livro começava a falar da mesma passagem dos ossos secos. E aí eu disse, nossa, aí eu devorei o livro, assim, é um livro muito forte, né? Que, enfim, acho que não sei nem se todo mundo deveria ler. Aí o Dani chegou, eu falei pra ele, foi muito lindo, assim, ele disse, meu Deus, que coisa incrível, né? Sim, ele ficou também maravilhado. Aí eu disse, bem, agora eu tenho que fazer o segundo passo, que é conversar com ela para ver como que tá isso dentro dela, como que ela vivencia, né? E aí Deus deu essa oportunidade, foi muito linda. Nossa, foi uma conversa assim, foi depois de uma missa, foi uma conversa assim de muitas lágrimas e realmente assim foi algo que deixou uma marca muito forte na vida dela. Tanto que assim, foi uma pessoa que ao longo da vida inteira nunca foi feliz, sabe? Assim, sempre enxergou a vida pelo lado ruim. E depois disso mudou assim, muito, mas muito mesmo, radicalmente. Aí eu pensei, meu Deus, então agora curou. Curou! Tinha certeza que tinha curado, né? Eu disse assim, existia um nó, uma ferida, sim, e muito misterioso, assim. Eu não busquei muito saber, ai, mas por que que isso fica, sabe? Eu não fiz muitas perguntas, assim, de porquê. Ai, como é que isso acontece? Sem essa curiosidade, sabe? A gente experimentou uma cura divina mesmo. E acho que quando ela vem, não é para ficar muito nos porquês, mas, né, se alegrar mesmo com isso. E aí, depois disso, isso foi em maio, e aí em julho, nós estávamos num retiro de casais, e no domingo de manhã o diácono entrou com Jesus, com o Santíssimo, né, e passou assim no meio, ia ter adoração de manhã, e eu tava morrendo de fome, era em jejum, né, a adoração. Aí eu pensei assim, ai, não acredito. Foi surpresa a adoração, né? Eu queria tomar café. Daí, sabe o que aconteceu? Ele parou na nossa frente e colocou o Santíssimo na minha barriga. Eu disse, oh! Aí nós choramos muito, assim, muito, porque daí foi aquele momento eu disse assim, Deus tocou o meu ventre, né? E aí, depois, isso foi no dia 31 de julho, era num domingo.
Aí, claro, a gente tinha feito todas as novenas, tomado pílula do Frei Galvão. Depois que nós paramos de investigar, foi novena de Santa Paulina. Gente, foi assim, todas as novenas do mundo que tinham a ver com gestação, saúde, doença, a gente fez, né? A pílula do Frei Galvão, eu e meu esposo tomamos, foi muito bonito, assim. E fizemos a novena de São Geraldo Magela, que é um santo muito conhecido na Europa como padroeiro das mães. A história dele é linda, 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 linda. Eu não conhecia. Eu conheci ele num projeto Pró-Vida que tem aqui em Floripa. E aí, eu fiz a novena dele 8 meses antes, assim, tipo, era em 8 meses antes desse julho, né? De julho de 2014. E aí, na quinta-feira, na quarta-feira, eu disse assim, nossa, mas a minha menstruação já era para ter descido. Eu também tinha requisições de beta guardada na gaveta. Eu vou lá fazer. Aí peguei uma requisição e fui no laboratório fazer na quarta-feira. E eu não sei por que a gente só pegou o resultado na quinta. E aí na quinta-feira nós fomos lá, pegamos o resultado, estava super positivo. Então, no final de semana eu já estava grávida, né? Mais ou menos, já tinha um mês assim de gestação. Então, Jesus realmente já estava tocando, confirmando, né, que estava tudo bem. Tem gente. Tá travando para todo mundo, será? Coisa chata, né? Para mim tá tudo bem aqui. Por aqui tá indo também. Tá tudo Ai, bem aqui. tá. Se alguém tiver, avisa, a gente vê se pode fazer alguma coisa. E aí, na quinta-feira, nós pegamos o exame de sangue, estava super positivo. E quando eu fiz a novena do São Geraldo Magela, que faziam já uns 8 meses, nem lembrava mais que tinha feito essa novena, nós mandamos um e-mail para o mosteiro dele na Escócia, que dizia para mandar um e-mail pedindo a relíquia. E aí, na quinta-feira, o Dani foi, abriu a caixinha do correio e subiu com um envelope. Aí eu disse, assim, meu Deus, um envelope da Escócia. Ele nem lembrava, e nem eu, assim, né? Aí a gente abriu, era a relíquia do São Geraldo Magela. Nossa. Chegou no dia do exame de sangue positivo. Foi muito Nossa. forte. E a relíquia é uma faixa, assim, de cetim, né, marrom, com a relíquia dele. Eles costuraram, costurado à mão, pensa, pelos monges, coisa fofa. Costurado à mão para usar, assim, na cintura mesmo, né? E é bem grande, assim, sabe? Para usar. E aí eu não tirei nunca mais, né? Nunca mais. Coloquei, usei no parto, no pós-parto. Agora eu emprestei. Ela tá emprestada. Até tive vontade de pedir de volta, mas eu fiquei agoniada. E aí eu pensei, não, deixa lá. E aí aconteceu isso de chegar bem no dia, né? E aí, sim, na segunda e na terceira perda, nós tínhamos aquela insegurança de que, será que vai dar certo? Até a gente não contou pra ninguém, tudo tal, né? Porque a família sofre muito, né? Junto com a gente. E aí, nessa eu disse, não, Jesus já deu todos os sinais, né? Tá muito claro. E foram acontecendo muitas coisas, assim, da bandeira do Divino visitar nossa casa várias vezes. E no dia que o Bento nasceu, foi um parto domiciliar, veio a fitinha da Divino, sei lá. Eu sei que assim, ó, o diário dele deve ter umas 10 fitinhas do Divino. E não era uma devoção que a gente tinha, né? Mas o dia que nós pedimos a cura foi no Pentecostes. Isso é incrível, eu só me dei conta disso há pouco tempo, assim. Né? A gente demora para entender. E assim, isso tudo me trouxe assim um olhar diferente, né, para as nossas feridas mesmo. Eu fiz o curso de doula com a Rosi, que por sinal eu vi que ela tá aí, até eu fiquei com as pernas bambas quando eu vi ela entrando. Que honra! Ai, Rosi, meu Deus, essa mulher não existe. Sério, não existe. No curso de doulas a gente recebe uma graça especial mesmo, de um olhar diferente para a maternidade, para a gestação, para o parto, para o que é a nossa vida feminina, assim, né? O que é ser mulher, essa visão de céu mesmo que nós precisamos ter, né? As marcas que tudo deixa assim. Mas então você vai viver de passado, né? Eu tenho refletido muito isso, porque
tem acontecido várias coisas assim nesse sentido, porque Deus usa das nossas experiências, né? Então, não é algo que eu pensei assim, então agora eu vou ajudar outras pessoas a curarem as suas feridas, né? Não, mas tem aparecido assim muitas pessoas que para eu conversar mesmo, e Deus vai mostrando, vai ajudando, porque claro, eu percorri um caminho e esse caminho, eu conto o meu caminho, a partir do meu caminho a pessoa vai, né? Deus vai, pode de repente abrir os olhos, o coração, né? Para que faça esse percurso. Então, nós precisamos olhar a nossa vida com essa visão de céu. E não é parar no passado, ficar, então, agora eu vou investigar toda a minha árvore genealógica, né? E tentar entender aonde que tá. E ficar nisso. Não, não é ficar nisso. Mas, claro, se a gente pode perguntar, né? Para as nossas mães, avós, bisavós, bisavós. Assim, como foi a história, como foi a vida, como foi o casamento, como foi a geração dos filhos, como foi a gestação, como foi o parto. Tudo isso tem um peso incrível, né? Incrível, assim. São marcas mesmo. Porque o que que a gente traz, né, na nossa genética? Não é só biológica, ela não é só fisiológica, ela tem emoções, né? Ela tem um peso espiritual. Então, tudo isso é muito importante. Eu até conversei com uma amiga esses dias, não vou falar nome, né? Mas só vou contar um trecho da história, assim, até para ajudar em outros pontos, né? Que ela disse que tinha muita dificuldade, assim, com relação ao matrimônio, não conseguiu casar, e com relação até, assim, a abraçar qualquer pessoa, né? Ai, muito boa essa tua. Eu sou adotada e não conheço a origem dos meus pais, já vou falar isso. Bem importante. Me lembra, Rafa, não deixa eu perder esse gancho. E ela dizia isso, né? Que não consegue. E a gente foi conversando, e na conversa, ela contou que a mãe dela, quando a mãe tinha 14 anos, sofreu uma tentativa de estupro. Né? Foi uma tentativa. Mas a marca que isso deixou na mãe passou para ela. Então, desde o bebê, era um bebê que não gostava de ser abraçado. Não. Então, olha só, que coisa incrível. Aí, claro, a gente tem tudo isso guardado no nosso inconsciente, sei lá, daí use os nomes que quiserem, né? Mas a gente tem essas marcas que nós trazemos e que a gente precisa rezar por isso. E não é ficar preso, né? Tem que tomar muito cuidado também com qual caminho vai usar, né? Porque agora tá muito na moda, constelação familiar, não sei o quê, sabe? Tem que tomar muito cuidado pra gente não acabar não contaminando demais também os nossos pensamentos, né? Mas, assim, o caminho para mim, que foi muito importante, foi primeiro rezar muito, né? Colocar isso. Missa, confissão, né? Conversar mesmo essa questão do ser mulher com as nossas mães, porque nós somos de uma geração muito, muito assim, que pegou uma geração que a maternidade foi muito ferida. Sim. Se a gente for ver as histórias dos nossos familiares, né? Dos nossos avós, assim, eu penso que as nossas bisavós eram mais felizes. As nossas avós já foram perdendo a graça, assim, dessa vida mesmo de família, né? E as nossas mães, então, pobrezinhas. Eu digo assim que nós somos filhas da geração do anticoncepcional e do feminismo, né? Sim, Porque total. essa igualdade com os homens, né? E do Total. anticoncepcional que acabou trazendo, né? Essa libertinagem sexual, essa concebo, não concebo, tipo, como se nós fôssemos o dono da vida, né? Então, nós somos. Eu já me peguei culpando muito meus pais, né? E depois vendo, eu falei assim, eu não tenho que culpar meus pais, porque nós somos uma geração assim, né? A minha mãe é tão vítima quanto eu, né? Então, é super importante a gente olhar a nossa história, né? E como você falou, né? Eu acho que assim, é muito simples, a gente tem que buscar conhecer a nossa história, né? Conhecer a nossa história é saber o caminho até onde você chegou, né? Sem ficar presa no passado, mas conhecer a nossa história, né? E aí, vendo esses detalhes, porque quando a gente vai tomando consciência, né, fomos vítimas, fomos, mas não vamos parar nisso, né?
pedir que Deus toque, né? Tem uma música da Eliana Ribeiro que eu tenho escutado muito, assim, porque me pesa muito, que ela fala, né? Vem com as tuas chagas e me toque e me cura, né? E essa imagem, assim, né? Eu tenho refletido dias nela, assim, disso, imagina, né, as chagas de Nosso Senhor, né? A gente sempre fala na ação de graças, né? Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, né? Então, o sangue de Cristo tocando realmente nas nossas feridas e curando, né? Quanta coisa, né? Por isso, né? Como você falou, a confissão, a comunhão, se essa confissão, a comunhão bem feita, né? A ação de graças bem feita, quanto Deus pode estar tocando naquilo que a gente toma consciência. Porque quando a gente não toma consciência, Deus pode chegar, porque para ele nada é impossível, né? Mas assim, quando a gente toma consciência, é libertador em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, principalmente fisicamente, né? Então, desculpa te cortar, mas é que você falou Não, e veio. perfeito, porque uma das coisas que o padre orientou foi pedir para que na hora da consagração, nós pedíssemos, né, que o sangue de Cristo nos tocasse, lavasse o meu útero e lavasse tudo que fosse necessário, né? É bem isso mesmo. É que não tem outro caminho, né? Deus já deu tudo, na verdade. A gente é que não bebe da fonte. E assim, ali o Luciano, né, falou, quando a gente não conhece, não tem como saber, a gente tem que acreditar no sobrenatural, né? Esse Deus que revela além daquilo que a nossa razão humana possa acertar, assim, alcançar, né? Meu esposo também é adotivo e nós ficávamos, né? E agora? Como que a gente vai saber se teve alguma, né, rejeição? Enfim, né? Então a gente rezava por tudo isso, nós rezávamos pela gestação, pelo parto dele, por tudo que ele vivenciou sem saber mesmo, né? A gente pode rezar mesmo sem saber. E nós achávamos que era da história de vida dele, né? E na verdade não era, porque não era, né? Então nem sempre isso tem um peso maior, né? Às vezes não tem. Mas é isso, a gente precisa colocar, né? Isso muito em oração mesmo. Muito, 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 muito. E acreditar que esse Deus faz milagres, assim. A gente tem que acreditar. Aquele quadro que eu recebi, eu acredito em milagres, né? E a partir do momento. Porque às vezes isso que tu falou do feminismo e nós somos filhas do feminismo e dos anticoncepcionais, né? Às vezes está tão arraigado dentro de nós, a gente não percebe, né? A gente não percebe, assim. Às vezes o trabalho tem um peso tão grande que inconscientemente a gente bloqueia várias outras questões, mas se eu parar de trabalhar, se eu for mãe, se eu casar, né, o meu trabalho talvez fique em segundo plano, talvez nem fique, né? Então, realmente nós precisamos pedir que Deus nos mostre assim, onde que a gente precisa melhorar, naquilo que a gente precisa crescer e não ter medo, né, dessa entrega, não ter medo de aceitar aquilo que Deus tem. E não ficar na angústia também, né? Tem que abrir o coração para que Deus vá trabalhando. Nós fizemos uma live com a Maria Júlia, que até tá aí, uma grande amiga minha comadre agora. Vai ser madrinha do Gregório. A Maria Júlia esperou 7 anos também, né? Teve uma espera bem longa. A Larissa, agora não me lembro se foram 5 anos. Nós fizemos uma live em 3, foi bem linda, assim. Tá lá no canal no YouTube, no Divino Nascer. E elas contando também, né, desse momento assim, dolorido de espera, e as duas entraram na fila da adoção. Mesmo, né, entraram. E elas dizem na live, né, entra, porque é um longo caminho para ser percorrido, né, que, claro, vai precisar de muito discernimento ao longo desse caminho. Se ver que não é o caminho, e quer desistir, desiste, né? Mas não deixa de entrar, porque pode acontecer que demore muito tempo e depois já fique muito tarde, né? Então foi uma dica assim muito linda que elas deram e eu disse realmente, né? Realmente é um caminho, porque também é uma forma de maternidade e paternidade maravilhosa, né? E é uma gestação também, né, Ana Gabi, assim, porque às vezes Sim. assim, a gente está tentando engravidar, né? Assim, eu quero dizer, quando a gente está aberto à vida, né, para engravidar, você está ali naquela espera e tenta um mês, não engravida, tenta outro, não engravida. É quando Deus manda, né? Se você e seu esposo têm alguma situação que vocês chegam à conclusão que vocês vão ter que usar
né, um método de espaçamento por alguma situação naquele momento, né? É, você também não tem que esperar, né? Não tem essa fase de espera. A adoção é totalmente esse método natural também, né? Você vai passando por aquele processo de discernimento, vai vendo se realmente é isso, se não é, né? Você vai mergulhando naquilo e tem esse processo de espera, né? Não quer dizer também que é matemático, né? A papelada tudo é assim. Não é, né? Deus, se esse é o caminho dessa família, Deus tem tudo preparado. Tem a criança certa lá esperando, a criança ou as crianças esperando lá, né? Tem os papéis vão caminhar ou mais rápido ou mais devagar, né? Enfim, tanto a adoção como a maternidade biológica mesmo, né? Qualquer uma das duas é um tempo de espera e de abertura à vida, né? E de confiança em Deus, né? Eu acho que o nosso segredo está nisso, da gente colocar assim em cima da mesa, assim, ou melhor dizendo, diante do altar, né? Colocar ali em cima a nossa vida, colocar o nosso matrimônio, a nossa família e falar: pronto, Senhor, está aqui, mas o que o Senhor tem sonhado para nós, né? O que o Senhor espera de nós? Que nós sejamos pais de quem, né? Porque Ele já tem tudo planejado, né? Até quando a gente reza e pede os nomes, né, das crianças, né, Deus já tinha sonhado, já está lá no coração dele o nome dos nossos filhos, né? Então, assim, qualquer um dos dois caminhos é realmente esse se abrir e deixar que Deus mostre, né? É que às vezes a gente fica igual criança mimada, né? Batendo o pé e querendo ser controlador até com Deus, né? Dizendo para ele: não, eu quero um filho polaco agora, de olho claro, depois eu quero um moreno gordinho. Né? Ai, não, porque eu preciso estudar e trabalhar, então eu tenho que encaixar nesse tempo aqui. Nós não somos donos da vida. Quem dá e quem tira é Ele, né? Então, no momento que a gente se abre, Ele fala: opa, essa alminha agora me deixou trabalhar aqui, então só o dom da vida, né? Esse ser aberto à vida é algo que a gente precisa realmente, assim, entender muito profundamente, né? Porque nós não aprendemos isso, né? Hoje que esse tema está muito difundido, assim, mas ele foi muito esquecido por muito tempo, né? E isso é por consequência disso que a gente já falou, né? Do feminismo, do anticoncepcional, dessa cultura antinatalícia. E isso deixa marcas muito grandes, né? Como eu sou doula, tendo assim gestantes, a gente trabalha muito essa questão espiritual mesmo. A gente faz um caminho muito muito longo, né? Antes de falar do parto, a gente fala muito dessa questão de entender qual era a visão que a mãe tinha. Porque às vezes o medo do parto é um medo que vem da mãe da própria geração de filhos, né? Então, isso precisa ser trabalhado, porque a gente vai por um caminho que inclusive a beleza de céu que existe no nascimento, num parto, ele é totalmente esquecido, né? A gente prefere cortar a barriga, 7 camadas e tirar o bebê na hora que eu decidi, né? Então, nós precisamos voltar a ter essa visão de céu mesmo da nossa vida. E é muito melhor. Porque quando a gente quer conduzir tudo, não funciona. Chega uma hora que empaca e a felicidade não tá ali, né? É muito mais fácil se abandonar. É difícil essa coisa de voltar para casa. Imagina, o Bento tem 1 ano e 5 meses, tá no ápice, assim, escalando tudo, subindo cadeira, subindo sofá. Meu Deus, tá assim numa pilha. E eu com um baita barrigão, naquele terceiro trimestre já tá assim, né? De língua de fora. Hoje de manhã eu tava assim, hoje de manhã eu chorei, assim, meu Deus, o que eu faço com esse cansaço? Né? O meu esposo chegou na hora do almoço, o que aconteceu, amor? Assim, não tô dando conta. E às vezes a gente não dá conta, né? Eu olhei pra pilha de roupa pra passar assim, porque passar roupa pra mim é a parte mais difícil da casa. É o que eu vou empurrando, né? É o que dá pra empurrar. Aí eu olhei para aquela pilha e disse, eu não dou conta? Como que eu vou dar conta? E a gente acha que não dá conta mesmo. E tem horas que não dá conta. E a gente tem que aceitar que não dá conta, né? E saber que tem horas que não tem como fazer tudo que a gente quer. E aí a gente se frustra porque a gente queria ser a esposa e a dona de casa perfeita, né? E a gente não é. O meu reloginho aqui já tá apitando, que daqui a pouco vai encerrar. A gente já chegou uma hora. Que bom. Ah, meu Deus, ele vai encerrar rápido aqui. Mas Tá olha, bom. obrigada de todo o coração. Ai, que
Agradeço. A gente continua aqui trocando uns posts também e respondo também quem perguntou ali também pelo feed, tá? Tá bom, um beijo, gente. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Obrigada, Gabi. Obrigada Depois só a também gente pelo sobe pro convite. YouTube. Tá bom, um beijão. Beijo. Tchau. Tchau.